Olá, boa tarde, sou o João e hoje eu vou falar o que é a clonagem. A clonagem é o processo de criar uma cópia genética idêntica de um organismo ou célula. Existem dois tipos de clonagem: a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva, o objetivo é criar um organismo completo geneticamente idêntico ao original. Um exemplo famoso foi o nascimento da ovelha Dolly, uma ovelha clonada em 1996, que demonstrou pela primeira vez que células adultas podem ser reprogramadas para criar um novo organismo. E existe a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica ela foca na criação de células troncas geneticamente idênticas ao paciente para tratar doenças, como tratamento de lesões na medula espinhal ou distúrbios genéticos. A clonagem terapêutica não resulta em um organismo completo, mas sim em tecidos ou células para tratamento médicos. A ovelha Dolly, ela foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta, um marco histórico para a ciência. O processo envolveu retirar o núcleo de uma célula de uma ovelha adulta e colocá-lo em um óvulo sem núcleo de outra ovelha. Depois esse óvulo foi estimulado a se desenvolver e implementado em uma mãe de aluguel, resultando no nascimento da ovelha Dolly. Foi essa ideia que o cientista escocês Ian Wilmut conseguiu colocar em prática em 1996. A equipe dele retirou o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha adulta de cabeça branca, e o núcleo foi inserido no óvulo de uma ovelha de cabeça preta. E outra ovelha de cabeça preta gerou a ovelha que nasceu, a Dolly, com a cabeça branca, comprovando que era um clone. Foram 277 tentativas, mas finalmente deu certo. E com isso, a Dolly se tornou o primeiro mamífero gerado pela clonagem de uma célula somática adulta. E aí, tudo o que aconteceu com ela dali em diante foi acompanhado de perto pelos cientistas, já que o caso dela serviria de base para uma série de descobertas sobre a vida dos animais clonados. Um dos fatos mais importantes aconteceu em 1998, quando a Dolly teve um filhote. Sim, o Dolinho. E no ano seguinte vieram mais 3, e isso provou que animais clonados podem ter filhos normalmente. Mas nem tudo na vida da Dolly transcorreu de maneira tão natural. Ela sofreu com envelhecimento precoce e isso levantou um questionamento. A idade dela seria a idade normal? Ou, no fundo, era a idade dela somada à idade da ovelha que doou o núcleo? Bom, de qualquer forma, com apenas 6 anos de idade, já muito debilitada com uma doença pulmonar, a Dolly precisou ser sacrificada, mas seguindo todo o código de ética e responsabilidade. E a morte dela não foi em vão. O legado que ela deixou é imenso. Vários outros animais foram clonados usando técnicas semelhantes. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre qual foi o primeiro animal clonado no Brasil. Para começar, o primeiro animal clonado no Brasil foi uma bezerra chamada Vitória. Ela nasceu em março de 2001. Ela nasceu do Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal, CBRA, na Universidade de São Paulo, USP. Em parceria com a Embrap, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Vitória foi clonada a partir de células de outra vaca adulta da raça cimental, marcando um grande avanço na ciência brasileira. E esses cientistas estavam tentando procurar uma melhoria na genética do gado. Então, a partir de outros gados, elas clonariam, né? Assim, melhorando a genética, escolhendo a dedo, basicamente, o gado que seria. Então, basicamente, esse clone foi criado exatamente para isso. E acabou dando certo e foi criado em 2001, quando a ovelha Dolly já tinha sido feita um tempo antes, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, João Roberto. Bom, eu vou explicar um pouco sobre os desafios e controvérsias éticas em relação à clonagem. Apesar dos avanços, a clonagem continua sendo um tema polêmico. A clonagem reprodutiva de seres humanos em particular levanta questões éticas significativas. Muitos cientistas e filósofos questionam as implicações de criar um ser humano geneticamente idêntico a outro, seja para fins de reprodução ou pesquisa. Além disso, a clonagem animal também enfrenta desafios de eficácia, com taxas de falha bastante altas. Muitas tentativas de clonagem resultam em falhas no desenvolvimento ou em animais com problemas de saúde. Por exemplo, a ovelha Dolly viveu apenas 6 anos e desenvolveu artrite precoce, o que levanta questões sobre a viabilidade e os efeitos de longo prazo da clonagem. Você pode estar se perguntando agora por que um ser humano nunca foi clonado? E aí eu te pergunto, quem disse que não? No início desse século, um médico ganhou as manchetes mundiais anunciando que ele tinha produzido clones humanos. O nome dele? Doutor Brincadeira, Severino Antinori. Essa galera vai ter que alcançar lá no fundo do baú.
Ele disse que 3 pessoas clonadas pela equipe dele viviam no leste europeu. Seriam 2 meninas e um menino. E supostamente os únicos casos de sucesso em cerca de 100 tentativas. O Antinori não entrou em detalhes, ele avisou que ele não iria provar nada do que ele estava falando. E ele disse que era para preservar a privacidade dessas pessoas. Pode até fazer sentido, mas com isso a gente não tem como garantir se é verdade ou não. Mas todo esse mistério tem uma justificativa. Afinal, a clonagem humana é um tema extremamente controverso. A Unesco, por exemplo, publicou nos anos 90 a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos. O artigo 11º diz claramente: não serão permitidas práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem reprodutiva de seres humanos. Na prática, essa declaração não tem força de lei. Cabe a cada país fazer sua própria legislação sobre o assunto. No Brasil, por exemplo, é a Lei da Biossegurança de 2005. E tá lá no capítulo 8, artigo 26º. Realizar clonagem humana é crime. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ouviram? Não clone ninguém. Você vai ser preso e ainda vai ter que pagar a multa. Mas é importante destacar que isso se refere à clonagem reprodutiva. Essa mesma lei autoriza a utilização de células tronco-embrionárias. E o futuro da clonagem? O que esperar? O futuro da clonagem ele é incerto, mas promete transformar a medicina e biotecnologia. A clonagem terapêutica, em particular, tem o potencial de revolucionar a forma como tratamos doenças degenerativas e lesões irreversíveis. Entretanto, é essencial que os avanços científicos sejam acompanhados de regulamentações e discussões éticas para garantir que a clonagem seja usada de maneira responsável e benéfica. A clonagem continua sendo um campo de intensas pesquisas, e enquanto os cientistas tentam desvendar suas possibilidades, a sociedade também deve estar preparada para discutir as questões morais e ilegais envolvidas. Agora eu quero comentar o lado mais filosófico da clonagem, porque é um tema também que abrange muito isso, né? Como que você enxerga a maneira filosófica disso? Os filósofos enxergavam a clonagem como um tema que foi muito além da biologia. Ela toca em questões éticas, morais e até existenciais sobre o que é o ser humano. Desde que o assunto começou a ser discutido, muitos pensadores alertam os riscos de usar a ciência e seus limites sem reflexão. Alguns filósofos defendem que a clonagem pode ser vista como uma continuação natural do progresso humano para eles buscar compreender até recriar a vida faz parte da curiosidade e da inteligência que diferencia o ser humano dos outros seres vivos. Filósofos com uma visão mais utilitarista, como John Stuart Mill, por exemplo, poderiam argumentar que a clonagem é positiva se trouxer muitos benefícios, mais benefícios do que prejuízos, como curar doenças ou salvar vidas. Por outro lado, há filósofos que criticam fortemente a clonagem, considerando ela uma ameaça à dignidade humana e à singularidade de cada indivíduo. O filósofo alemão Jürgen Habermas, por exemplo, defende que a clonagem fere a autonomia e a liberdade do ser humano, já que o clone poderia nascer com expectativas impostas por quem o criou, perdendo parte da sua identidade. Outro pensador importante, Hans Jones, também alertava o avanço da biotecnologia, precisa ser guiado pela responsabilidade. Ele disse que o ser humano deve pensar não só nos resultados imediatos da ciência, mas também nas consequências para o futuro da humanidade e do planeta. Para ele, a clonagem pode ser perigosa de ser usada sem ética porque transforma a vida em algo fabricado e controlado e não mais natural. É algo que a gente deve pensar, basicamente, né?